Olá, aqui é o Indiana Gilbert Jones da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para acelerar o seu inglês. Eu quero falar com você hoje sobre como perder o medo de falar inglês. Mas antes de você saber como perder o medo, você precisa saber o que causa o medo. Nós temos aqui na base do nosso cérebro o que nós chamamos de cérebro reptiliano. E normalmente quando nós temos medo é porque o cérebro reptiliano assumiu o controle de todo o seu cérebro. É aí que nós vamos ter medo. E o medo, ele tem uma característica. O medo, ele paralisa. Na verdade, o cérebro reptiliano ele vai dar duas ordens para você. Ou você luta, ou você corre. E muitas vezes, os medos que nós sentimos nos fazem deixar ou nos fazem ficar paralisados. E o que a gente precisa fazer nesse caso? Nesse caso, a gente precisa lembrar dessa frase: ação cura o medo. E o que você faz para entrar em ação? Muitas vezes, você, por exemplo, está com medo de estudar inglês. Estou com medo de estudar inglês. Então o que você vai fazer para estudar inglês? Você vai pensar só em entrar em ação. Qual é o seu próximo passo? O meu próximo passo é fazer a primeira atividade, o primeiro exercício, a primeira lição. Vai lá, não pense em tudo, só pensa na primeira lição. Depois, qual é o segundo passo? O segundo passo, eu tenho que gravar alguma coisa em inglês. Você vai lá e grava alguma coisa em inglês. O meu terceiro passo, eu tenho que fazer uma apresentação em inglês. Você vai lá e grava a sua apresentação em inglês. Mas você pensou em cada passo ao longo do caminho. Outro medo que as pessoas têm é, onde tiver um americano, onde tiver uma reunião, onde tiver um emprego que exija, ou que eu preciso falar inglês, eu vou fugir de lá. Não, você vai fazer o seguinte: eu vou dar o próximo passo. Eu vou entrar lá naquela sala de reuniões e eu vou ver lá os americanos falando. Eu cumprimento e eu vou dar os primeiros passos. Mas uma vez que você está lá, você vai ver até onde vai o seu inglês. Você está lá, você vai dar o seu próximo passo para falar inglês. Então, guarde essa frase: ação cura o medo. Eu quero dar um exemplo para você da minha vida pessoal. Um dia, eu não falava inglês e eu descobri lá fora que tinha um método que ensinava as pessoas a falar inglês em 8 semanas. Quando eu vi isso, eu fiquei alucinado, eu fiquei louco. Eu falei, puxa vida, eu preciso trazer esse método para o Brasil para eu aprender a falar inglês. Só que eu tinha alguns desafios. Eu não era professor de inglês, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nenhuma experiência. Como que eu vou fazer para trazer o método para o Brasil? Isso de verdade me paralisou. Mas o que eu fiz? Lembrei dessa frase: ação cura o medo. A primeira coisa que eu fiz, eu fui lá, estudei o método mais profundamente. Deixa eu ver se esse método funciona mesmo. Aí dei esse passo. Segundo passo, eu não pensei em tudo, pensei só no próximo passo. Segundo passo, deixa eu ver se eu consigo dinheiro. Aí fui lá, falei com os meus amigos, falei com a minha família e eles me emprestaram dinheiro para eu trazer esse curso para o Brasil. Ainda faltava mais um passo. Será que o cara vai aceitar? Aí encontramos uma pessoa que falava inglês, falou com um cara que era o Dr. Colin Rose lá na Inglaterra, e ele falou, negócio fechado. E aí trouxemos o método para o Brasil e graças a isso eu falo inglês. Então, ação cura o medo e pensa sempre no próximo passo, ok? E eu quero dar uma oportunidade para você se aprofundar um pouco mais nesse tema que eu usei aqui, se aprofundar um pouco mais naquilo que eu compartilhei com você. E qual é o melhor lugar para fazer isso? Eu quero dar de presente para você, você não vai pagar nada por isso, é o guia prático para você aprender inglês em 8 semanas, tá bem? Esse guia prático reúne tudo aquilo que eu estudei no método antes de trazer o método aqui para o Brasil. Então eu vou te dar a oportunidade de dar o mesmo passo do que eu, com uma vantagem: você não vai precisar pagar nada por isso. Tudo que você precisa fazer é encontrar aqui nesse vídeo, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, um link. Você vai clicar nesse link e esse link vai redirecionar você para uma das páginas da Universidade do Inglês. Lá você vai colocar o seu e-mail, depois você vai até o e-mail e checa na sua caixa de entrada, caixa de spam, para ter certeza que você recebeu esse material. Próximo passo é entrar em ação e estudar o guia prático para você descobrir tudo que você precisa fazer para falar inglês em 8 semanas. Bem, era isso que eu queria compartilhar com você e como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.